no meu computador. Aí, já coloquei você de anfitriã, então você pode compartilhar a tela, pode soltar o seu som e o treinamento agora, o tempo é seu. Certo, muito obrigada. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre os óleos essenciais, e é uma coisa que eu adoro fazer, experiência na cozinha. Então, os óleos essenciais, eles só me trouxeram mais oportunidades de testar coisas diferentes e sabores novos, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, que eu preparei um material aqui com algumas fotos de algumas receitas que eu já fiz, né, com óleos Ô, Jordana, só essenciais. interrompendo um pouquinho, quer dizer que essas fotos é para deixar todo mundo com água na boca, né? Sim, Legal, com então fechou. certeza. Então, além de deixar com água na boca, eu vou fazer um desafio, tá? Depois todo mundo vai lá no meu Instagram e comenta lá sobre eu vou botar um post lá, vocês comentam que eu vou disponibilizar as receitas daí, tá bom? Vamos fazer o Instagram bombar lá. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre cozinhando com óleos essenciais. Você admite as pessoas aí? Pode deixar que eu vou admitindo o pessoal aqui. Preocupa só Tá bom, então. na sua apresentação. Perfeito. Perfeito, então tá. Que estava aparecendo aqui para mim, mas aí eu já vou fazendo a apresentação aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre cozinhar com óleos essenciais, né? Os aromas naturais da terra. E vou compartilhar só um pouquinho antes de começar a falar sobre a cozinha, sobre essas experiências com os óleos essenciais. Quero só compartilhar com vocês, né, quem eu sou, um pouquinho da minha história. Esse aqui é o meu motivo de fazer doTERRA, né? A minha família e principalmente essa baixinha aqui, que agora ela já está bem grandinha, né, mas essa é uma foto de quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, e ela tinha 4 anos, ela tinha problema de bronquite asmática, então ela é o meu motivo, né, de eu fazer doTERRA e de compartilhar isso com as outras mães, de ensinar os óleos essenciais para outras mães não passarem pelo que eu passei, né, com as questões respiratórias, com os problemas que ela tinha de respiração. Então, a doTERRA entrou na minha vida em 2018, nem estava no Brasil ainda, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, e foi como mágica, assim, em uma semana eu consegui tirar todas as coisas que ela usava, né, a bombinha, inclusive, então foi uma experiência meio mágica, assustadora, e ao mesmo tempo curiosa, né, então eu comecei a estudar mais sobre os óleos essenciais, comecei a fazer cursos e num primeiro momento eu só queria usar os óleos, mas depois eu resolvi fazer, então, um negócio, e hoje eu tenho uma equipe aí, que eu acho que tem bastante gente aqui na sala assistindo, e é uma benção poder compartilhar essas maravilhas que os óleos essenciais trazem para nossas vidas, né? Então, como eu não sei aqui se todos já conhecem óleos essenciais, eu vou fazer uma breve apresentação do que eles são e como a gente vai utilizar eles na cozinha, tá? Então, os óleos essenciais, eles são substâncias líquidas e voláteis, né? E são o metabolismo das plantas e são moléculas aromáticas, né? Então, a gente pode extrair eles das folhas, do tronco, de galhos, de flores, né, inclusive, e é uma forma, então, do meio vegetal, né, auxiliar, então, a planta a se relacionar com se proteger, né, se proteger, o metabolismo das plantas para proteger as plantas. E eu costumo dizer que o óleo essencial, ele é a alma da planta, porque ele é tão poderoso, né, e é tão puro, que como muitos, né, já sabem, eles são 50, 70 vezes mais poderosos que as próprias ervas. E aí é um dos motivos pelo qual nós vamos usar bem pouquinhas gotas quando a gente cozinha com óleos essenciais, quando a gente usa eles para saborizar os nossos alimentos, né? Então, além de eles saborizarem, eles proporcionam, então, benefícios, né, por conta do grau terapêutico dos óleos, né, da doTERRA. Os principais usos dos óleos essenciais, eles são
para o nosso bem-estar físico, emocional, né? Para experiências de cuidados pessoais, e eles não são uma novidade, na verdade, né? Eles já são usados na indústria alimentícia há muito tempo, né? Para saborizar os alimentos, muitos alimentos que a gente compra, né? Muitas coisas que a gente compra industrializadas são saborizadas com óleos essenciais. A diferença que nós temos é que nós temos óleos tão puros que, além de dar sabor, eles vão trazer também os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais, né? E aí eu vou falar um pouquinho também depois sobre essa diferença de como a gente conseguir manter o grau terapêutico, né? Conseguir manter as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Então, eles são usados na preparação de alimentos, né? Nos cuidados de beleza, produtos de beleza, cuidados de bem-estar também. Por que a doTERRA, né? Então, eu já falei um pouquinho, mas é porque a gente tem os óleos mais puros, né? A doTERRA, ela se preocupa com a pureza. Então, nós temos óleos que passam por mais de 50 testes de pureza. Ele tem esse certificado aqui que garante que, além de eles serem puros, eles têm um grau terapêutico. Então, a gente pode usar eles, sim, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física e emocional, e também, claro, para saborizar nosso alimento sem nenhum tipo de contaminação. Isso é o mais legal, né, da doTERRA. Falando aqui um pouquinho sobre a diferença dos óleos essenciais e das essências aqui, né, que eu quis trazer essa comparação. Quando a gente fala de saborizar comida com essência, nós temos produtos sintéticos, né, manipulado pelo homem, não tem nenhuma atuação terapêutica. O custo, ele realmente é mais baixo, mas por quê? Porque nós temos, na produção do óleo essencial, né, um custo mais elevado por conta da extração, da pureza, de toda a cadeia produtiva que existe, de um cuidado também com o outro lado do frasco, como a gente diz, né, com as comunidades que são quem trazem para nós esses óleos essenciais puros. Então, os óleos essenciais, eles são naturais, extraídos das plantas, e produzem mais de 100 componentes químicos em cada um, né? Tem propriedades terapêuticas, a essência não tem nada de terapêutico, é só produto sintético manipulado pelo homem, né? A composição dos óleos essenciais é pura, e as essências, elas são misturadas com outros óleos minerais e com outras substâncias, né? Então, um cuidado quando a gente for... Quem está começando agora, às vezes quer inventar e comprar alguma coisa mais barata, né? E a gente sabe que os óleos essenciais, eles precisam ser vendidos em frascos escuros, né? Não podem ser frascos transparentes, para não ter ação da luz, né? Do calor. E também o óleo essencial, ele tem um aroma mais duradouro, né? Do que a essência. Uma coisa que me chamou bastante atenção agora, quando eu experimentei a baunilha, né, de Madagascar, na preparação do alimento, é que a gente usa bem pouquinhas gotas para ter o mesmo efeito que a gente usaria, né, uma colher de sopa, sei lá, ou mais, às vezes, numa receita, para saborizar. E o sabor é bem intenso, né? Então, a gente não precisa de muitas gotas. A gente pode, com poucas gotas, a gente pode ter o mesmo sabor, mas às vezes até melhor o sabor e com uma melhor qualidade, né? A gente sabe que o sabor é bem mais puro, bem mais agradável do que a essência sintética, que é só para enganar o nosso paladar, né? Aí eu trouxe aqui algumas regrinhas para o uso dos óleos na cozinha. Essa regra aqui é geral, né? Quando a gente fala de óleos essenciais, menos sempre é mais. Então, a gente vai começar, quem está começando agora a utilizar os óleos essenciais, quem ainda não usa muito na cozinha, nas preparações, comecem com pouco, com menos gotas, né? Os óleos essenciais, eles são super potentes, super fortes, então a gente precisa usar com parcimônia, como se diz, né? A gente precisa ter esse cuidado de usar menos para a gente não estragar a nossa receita. Em uma oportunidade, estava fazendo um macarrão e eu fui colocar orégano, né? Eu fui direto na panela colocar o orégano no final. Quando eu terminei, né, o molho, eu fui colocar o orégano e aí caiu 2 gotas de orégano.
nossa, ficou muito forte. Não dava para sentir gosto de mais nada daquele macarrão, somente do orégano, assim, de tão forte que ficou o sabor. Então, se você tem dúvida de quanto utilizar, sempre utilize menos, né? Utilize, faça diluições também. Uma coisa legal que eu gosto de fazer é saborizar o azeite com o orégano ou com basil, né? Que é o manjericão, e utilizar eles na preparação, porque aí a gente tem um sabor mais fraquinho, mais atenuado, né, vamos dizer assim, mas muito agradável o sabor, né? Então, óleos essenciais se misturam melhor, então, em óleos, né, graxos, em óleos carreadores, que seria o próprio azeite de oliva, que é muito bom para preparação, ou óleo de coco, outros óleos que vocês queiram usar, inclusive no próprio óleo de soja, girassol, essas coisas assim. Não é o mais indicado, né, para a gente cozinhar, mas pode ser utilizado. Ou com ingredientes líquidos, e aí eu vou mostrar para vocês logo mais nas receitas que a gente usa como bolos, pães, a gente precisa misturar o óleo essencial no ingrediente líquido, antes de fazer a mistura com as farinhas, com a parte seca. Então, comece sempre com pequenas quantidades de gotas, né, e vai experimentando como ficou o sabor, porque, como eu falei antes do orégano, né, às vezes a gente coloca muitas gotas de uma vez, e aí a receita não fica tão agradável o sabor. Então, é melhor a gente colocar menos, ou utilizar, quando esses óleos forem os óleos quentes, que a gente chama, né, o orégano, o tomilho, o próprio basil também, ele fica bem marcante na receita. Canela, cravo, que são as especiarias mais fortes, são os óleos considerados quentes. A gente precisa ter muito cuidado, né, para não estragar a receita, utilizar menos quantidade ou fazer o uso da técnica do palito, que é quando a gente vai molhar o palito na garrafinha do óleo, né? E aí aplicar ele na receita. Quando os óleos são aquecidos, né, eles perdem propriedades terapêuticas, então todas as receitas que nós pudermos utilizar eles, quando a receita já estiver fora do fogo, melhor. E aí a gente consegue manter os benefícios terapêuticos daquele óleo, né? Então, se eu vou fazer um bolo, por exemplo, um pão, não tem como eu saborizar a massa depois de assada. Mas quando eu vou fazer um molho, por exemplo, de macarrão, que nem eu falei, ou quando a gente vai cozinhar, quando vai fazer um brigadeiro, então a gente tira do fogo, né, desliga o fogo, e aí acrescenta o óleo essencial, porque a gente sabe que quando o óleo essencial ele é aquecido, ele perde propriedades terapêuticas, mas quando quanto menos ele estiver quente, melhor nós conservamos as propriedades do óleo, né? A gente não perde tantas propriedades. Então, eles são aquecidos, perdem propriedades, mas não perdem sabor, né? Então, não adianta ficar cozinhando, achando que ele vai ficar mais fraco depois que cozinha, não. Então, por isso que a gente sempre fala em usar menos. E aí, se você prova e vê que tá fraquinho o sabor, aí você acrescenta mais gotas. E uma boa forma, né, de usar, de medir, é ou usar o palito, como eu falei, né, a gente colocar o palito talvez o palito. Vou mostrar aqui como é que fazia aqui. Então, sei lá o que eu fiz do palito, mas é pegar o palitinho, molhar na boca, aqui, no bocal do frasco, né? Só dar aquela viradinha para ele ficar molhadinho o palito e colocar o palito, né, na preparação, no suco, no molho, enfim, na receita que você for utilizar. Uma questão que eu não falei, mas que é bem interessante, é uma dúvida bem comum quando as pessoas começam a utilizar os óleos essenciais, é qual a diferença entre os óleos de 5 ml e de 15 ml, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui o óleo de Wild Orange, né, que é o nosso laranja selvagem. Todos os frascos de Wild Orange de 5 ml, ele vai estar escrito aroma natural de laranja selvagem. Porém, o óleo essencial de 15 ml, ele vai estar escrito só laranja selvagem,
né? Então, as pessoas perguntam, mas não é o mesmo óleo? Sim, é o mesmo óleo, né? E isso é um diferencial da doTERRA. A doTERRA, ela tem essa permissão para ingestão dos óleos essenciais, então os óleos essenciais de 5 ml, ele vem escrito como aroma natural, que é para a gente utilizar ele como aromatizante, como saborizante dos nossos alimentos, né? Então, ele tem esse frasco diferente por conta do registro dele na Covisa. Porém, o óleo essencial que está no frasco de 15 ml é o mesmo óleo que está no de 5, né? Então, a gente pode, sim, comprar o de 15, quando a gente sabe que vai usar mais. Eu sempre compro, né, frascos de 15, principalmente laranja, limão, que eu uso muito na água saborizada, e principalmente para quem quer substituir o refrigerante, é muito legal botar na água com gás. Então, pode usar, sim, o óleo de 15 ml, mas por conta da legislação brasileira, a gente tem todos os nossos saborizantes em frascos de 5 ml. E aí vocês vão ver que todos eles vão estar escrito aroma natural, daí da planta que ele, né, que ele vem. Por exemplo, do manjericão, do orégano, do limão, né, do capim-limão. Então, ele vai vir escrito aroma natural aqui. Mas é o mesmo conteúdo, né? O mesmo óleo que está nos dois frascos. E aí, só aqui uma ressalva, né, que nem todos os óleos podem ser usados no consumo. Então, existem óleos, esses óleos especificamente, né, que está, inclusive, lá no site da doTERRA, que é o Arbor da Vida, né, o Arbor Vitae, o cedro, o cipress, o abeto de Douglas, e o eucalipto, o nardo e o wintergreen. Então, esses óleos são óleos que não devem ser utilizados, né, para consumo interno, então a gente não deve ingerir eles. Existem alguns outros mix também, mas são mix que contêm esses óleos, por isso que eles não devem ser ingeridos. Então, bora começar aqui a falar sobre o uso agora nas receitas, né? Porque eu acho que é que todo mundo veio aqui assistir, veio descobrir como é que a gente faz, né? Então, os óleos essenciais flavorizantes, que são esses, né, que eu falei que são os aromas naturais, eles, então, eles servem para dar o sabor, né, nos óleos essenciais e nas comidas, nas preparações. E a doTERRA, então, tem essa diferença entre os óleos para serem usados nas preparações, tanto na saborização de alimentos, né, de azeites, na confeitaria, e aí é um uso bem interessante, porque as receitas doces, elas ficam com um sabor muito marcante, né, do óleo essencial, e é bem gostoso de usar. Bebidas também como smoothie, como chocolate quente, a gente pode utilizar o óleo de canela, o on guard é muito bom também, pode utilizar inclusive peppermint, né, fica bem gostoso de utilizar essa mistura de sabor, né, do chocolate com a hortelã, aquele chocomint, né, chocomenta. Então, praticamente, qualquer receita a gente pode utilizar os óleos essenciais. Eu gosto muito de pegar alguma receita pronta e substituir o saborizante por um óleo essencial. Então, hoje ainda estava fazendo um pão de ló, e aqui em casa a gente usa bastante fazer o pão de ló com laranja. E hoje eu usei o nosso óleo novo, que é o Yuzu, né? Que foi o lançamento da convenção, para saborizar o pão de ló. Ele realmente tem um gosto bem marcante, diferente da laranja, não é o mesmo sabor. E isso é muito legal dos óleos essenciais, porque você pode dizer, tangerina é a mesma coisa que a bergamota. Não é, né? Porque aqui no sul a gente chama de bergamota. Todas as tangerinas, as bergamotas, pocãs, tudo é bergamota, né? E eu sei que mais para cima o pessoal chama tudo de tangerina, né? E não são plantas, são frutas diferentes. E o yuzu é uma planta bem, bem diferente mesmo, porque ela parece uma mistura de tangerina com laranja, e tem um sabor bem gostoso, bem adocicado, assim, fica no bolo, fica bem gostoso o sabor dele. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os óleos essenciais, só 3 óleos essenciais que eu quero
compartilhar com vocês essas características que eles têm, né? E que a gente pode utilizar dos benefícios deles. E depois eu vou falar só sobre as receitas, tá? A lavanda, a gente gosta muito de usar, né? Indicar a lavanda para a pessoa se acalmar, para estresse, para diminuir, para controle emocional, para diminuir a pressão, enfim. Então, a gente pode utilizar, como que a gente pode utilizar a lavanda para nós usarmos na cozinha, né? Então, uma sugestão é fazer limonada com lavanda. E essa limonada é bem, fica bem característico o sabor da lavanda. Então, quando você for usar, eu uso aqui em casa para 1 litro de suco, 1,5 litros, eu uso uma única gota de lavanda, porque a lavanda sobressai bastante no suco. Então, para a gente ter esse benefício da lavanda, ter a mistura do sabor do limão com a lavanda, é legal a gente utilizar menos, tá? Então, utilizar uma gotinha de lavanda em 1 litro, 1,5 litros de suco de limão, e fica bem gostoso. A gente chama aqui de limonada da Barbie, não sei se quem tem filha aí já deve ter ouvido a Barbie falando da limonada com lavanda. O limão, né, que é um dos nossos óleos, dos nossos queridinhos, que a gente usa muito para detox, né, para limpeza do organismo, enfim. A gente pode utilizar ele saborizando água e pode, claro, saborizar outras receitas, mas uma coisa que eu já experimentei, e aí tem algumas fotos aqui, é saborizando saladas. Eu não tinha tirado foto, mas na marinadas, né, marinando carnes, para temperos de carne, e aí é legal combinar ele com o basil, com o orégano, com o tomilho. E aqui dessa salada, eu utilizei o azeite, né, um azeite de oliva, e junto com o limão e o orégano. Essas fotos eu tirei do Instagram, porque eu já não sei, eu já tinha perdido as fotos originais do meu celular. Mas no brigadeiro, né, aí não fica nada detox, na verdade, mas o sabor fica incrível, né, fazer o brigadeiro branco, né, o leite condensado, pode usar óleo de coco ou a manteiga para fazer o brigadeiro, e depois que você termina de fazer a massa, de cozinhar ao ponto, você desliga o fogo e acrescenta as gotinhas de limão. Eu acrescento normalmente 4 a 5 gotas por lata de leite condensado. O azeite, eu gosto muito de utilizar, de deixar preparado já no galeteiro o azeite saborizado. Então, o que eu faço? Mais ou menos 200 ml de azeite, eu coloco 1 gota de basil, 1 gota de limão, 1 gota de orégano, 1 gota de limão. Então, quando eu for saborizar, que eu vou fazer essa mistura. Dá para usar o lime também, e fica bem gostoso, né? Isso depende muito do paladar de cada um, né? Entre os 2 limões, eles são bem parecidos, né? Na questão das propriedades, mas o sabor deles é bem diferente, né? E aqui o caldinho quente é uma receita que eu aprendi com uma grande amiga minha, que a gente usa muito aqui no Sul, de fazer o caldo de laranja, né? Ele quentinho. E aí, depois que a gente prepara ele, então eu coloco algumas gotinhas de On Guard. E aí a gente ajuda também, né, a melhorar a imunidade. Então, se eu colocar o On Guard para ferver junto com a laranja, quando eu cozinho ele, eu vou perder os benefícios, né, das propriedades terapêuticas desse óleo, que vai me ajudar na imunidade. Então, se eu deixar para colocar no final, eu posso ter todos os benefícios, tanto da laranja quanto do On Guard aí para a imunidade, né? Tá indo muito rápido? Tá tudo certo? Não, eu acho que tá tranquilo. Pessoal, aproveitem aí se vocês tiverem alguma dúvida, já vão colocando que no final a gente Pode ir responde. perguntando, isso, pode ir perguntando aí, escrevendo, que depois eu respondo. Então, outra coisa que eu gosto muito de saborizar é chá. Faço um chá de camomila, um chá bem simples, e eu saborizo com os óleos essenciais. Isso aqui também é um post que está no meu Instagram lá, que eu já tinha feito há algum tempo, que é óleos essenciais para a imunidade. Então, a gente pode aproveitar essas propriedades dos óleos essenciais e saborizar o chá e ainda ter os benefícios, né, para a imunidade.
Ah, esse aqui, delícia. Penne bolonhesa. Então, como que eu faço, né? Eu já comentei sobre o orégano. A mesma coisa com o basil, nesse caso. Preparo a carne, frito a cebola, o tempero, tudo que eu vou usar, normal. Faço o molho. Normalmente eu faço o molho com tomates mesmo. E no final da preparação do molho, quando ele já está pronto, eu coloco uma gotinha, né, do basil ou uma gotinha do orégano. De novo, uma gotinha do tomilho, pode ser. Eu adoro tomilho. Mas uma gotinha, às vezes, é bem suficiente, dependendo da quantidade, tá? Se vocês vão preparar muita comida, talvez pode ser que vocês precisem colocar 2, 3 gotas. Isso vai depender muito do paladar, né? Aqui na minha casa, o pessoal não gosta que fique muito forte, então eu gosto muito de deixar ele suave para dar um sabor, acrescentar o sabor à receita, mas não predominar o sabor do óleo, assim, de não sentir mais o gosto de mais nada, né? Então, essa receita ficou bem gostosa e é uma das que eu mais repito aqui em casa. Toda semana, praticamente, eu faço algum tipo de macarrão com o óleo de basil no molho. Eu já falei um pouquinho sobre água saborizada, né, com limão, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não tinha mais foto mas é colocar, da minha suqueira, é colocar na suqueira o limão cortado, ou a laranja, com moranguinho e acrescentar o óleo essencial de limão. Fica muito saboroso, né? Ele, na verdade, o limão que eu coloco cortado é só para enfeite mesmo, porque o sabor da água saborizada fica bem gostoso com o óleo essencial do lemon, né? Que é o limão siciliano, que eu geralmente uso ele. Eu tenho o lime também, mas eu gosto mais do siciliano nesse sentido de saborizar a água. E o laranja também é um que eu uso, grapefruit. Então, geralmente eu vou fazendo misturas diferentes, isso é bem legal. Colocar folhinhas de hortelã também, ele dá uma mistura bem gostosa e um sabor bem agradável, bem refrescante. E uma coisa que a gente usa aqui em casa muito é a água saborizada, a água com gás saborizada, que é aí para substituir os refrigerantes, né? Que a gente faz algum tempo já que a gente não toma refrigerante, a gente sempre substitui pela água com gás e com laranja, grapefruit, o lemon, cada um escolhe o seu preferido e coloca no copo. Esse mousse aqui ficou bem gostoso. Eu fiz um outro mousse também de limão, mas não achei a foto agora, porque já faz tempo que eu comecei a fazer esses testes, né? E o outro mousse que eu tinha feito era um mousse de limão daí eu substituí não completamente, né? Eu coloquei um pouco do suco, e aqui nesse caso eu coloquei só o óleo essencial. No de limão eu coloquei um pouquinho do suco de limão, mas eu acrescentei as gotas do óleo essencial para dar aquele sabor mais característico mesmo do limão. E aí, no outro que eu fiz de limão, eu fiz uma calda de moranguinho com o óleo essencial de grapefruit. Ficou uma combinação incrível, a combinação do limão, do mousse de limão, com aquela calda de moranguinho, que eu fiz uma redução, e aí eu coloquei o grapefruit, que ele deu um toque especial, deixou o moranguinho mais saboroso ainda, ficou muito gostoso, mas eu não achei a foto dele. Então, outra coisa que eu uso bastante é fazer o shake, né? O próprio shake da doTERRA, de baunilha. Eu gosto mais de baunilha. E eu saborizo ele com óleos essenciais. E aí, cada vez, eu vou fazendo uma mistura diferente. Coloco água, né? Porque eu não tomo leite. E aí, fica essa dica, né? Para quem é intolerante, pode usar o shake com água. Uma coisa que eu também faço é fazer água com água de aveia para utilizar o shake, para ele ficar mais, né, não ficar tão fraco como as pessoas dizem, mas eu não acho que ele fica fraco, não, fica bom. Uso uma fruta, banana, maçã, alguma fruta assim, e o Trin Shake de baunilha. Por que o Trin Shake de baunilha, né? Porque ele é mais... ele não tem um sabor tão forte, assim, tão característico como o de chocolate,
e a gente consegue misturar, fazer outras misturas com os óleos essenciais. Então, uso bastante grapefruit, smart sassy, o lemon, aqui nesse caso eu usei wild orange, que é o nosso laranja, né? Eu tenho usado bastante green mandarim também, que eu descobri que ele é muito bom para a imunidade, agora nessa época de frio, toda a imunidade, todo suporte imunológico é bem-vindo, né? Então, eu tenho usado bastante green mandarim, smart sassy e on guard nas minhas misturas. Então, a água, chimarrão, é uma coisa que eu não mostrei, né? Mas aqui, ó, tá aqui meu chimarrão aqui do ladinho. Eu sempre coloco óleo essencial no meu chimarrão. Então, tem peppermint, tem dias que eu coloco peppermint, hoje tem peppermint, mas de manhã eu tinha colocado green mandarim e on guard. E fica uma combinação muito gostosa, o chimarrão sempre fica diferente, e ao mesmo tempo que eu tô aproveitando os benefícios, né, terapêuticos dos óleos. Então, tá fazendo bem para o meu organismo, tá me ajudando na minha digestão, tá? Inclusive, no chimarrão eu sempre digo para colocar na cuia, né, porque quando tu não coloca na água quente, não perde as propriedades do óleo essencial, não tantas, né? E quando você coloca a água quente na cuia, vem aquela fumacinha, né, o calor, aquele vapor com o cheiro do óleo essencial. Então, está fazendo aromaterapia e está utilizando ele na ingestão também. Então, tem um benefício dobrado aí. E o nosso queridinho peppermint, né? Eu escolhi só os 3 óleos principais, né? Foi o lavanda, o limão e o peppermint. O peppermint aí que a gente usa muito para dor de cabeça, para enxaqueca, para mau hálito, para várias questões. A gente pode utilizar ele para saborizar, né? Já falei antes sobre bolo, né? E eu já utilizei ele no bolo de chocolate e fica muito gostoso. No brownie de chocolate também a gente já fez brownie com peppermint. E essa aqui foi uma das primeiras receitas que eu experimentei usar o óleo de peppermint, de hortelã-pimenta, né? Que foi no brigadeiro. E aí a gente até fez umas fotos, porque ficou bem bonitinho. E eu usei nos branquinhos, no brigadeiro branco eu usei tangerina, e nos brigadeiros de chocolate eu utilizei o peppermint. E fica muito gostoso. Como eu falei antes, 4 ou 5 gotas mais ou menos é bem suficiente, tá? Não precisa mais do que isso, senão fica muito forte. Essa receita aqui ficou muito, muito gostosa. É uma coisa assim que a gente não consegue imaginar, né? A gente estava pensando, o que a gente pode fazer? Tem uma amiga minha que ela é nutricionista, estudante de nutrição. E aí a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer com óleo essencial, né? Quais as receitas que a gente podia fazer, quais substituições que a gente podia fazer. E aí eu disse para ela falou, a gente podia fazer molho madeira, e carne com molho madeira. E eu disse, legal, vamos fazer. Aí eu pensei, qual óleo que a gente pode utilizar que vai lembrar desse gosto de madeira? E aí a gente experimentou o copaíba. Gente, essa carne ficou uma delícia, porque a copaíba, ela tem aquele gostinho de madeira, que realmente da árvore, da copaíba, e ficou incrível o sabor desse molho, tá? Ele não tem vinho, nada, como o tradicional, né, do molho madeira. Ele é um molho bechamel, basicamente, finalizado com o óleo essencial de copaíba. E ficou muito, muito gostoso, muito saboroso. Então, uma carne de panela com um molho madeira saborizado com copaíba. E aí ele fica bem característico, um sabor mesmo de madeira, assim, de árvore. Muito gostoso. Bem diferente do tradicional, né? Aqui minhas invenções. Essa foto aqui não é minha, mas eu já fiz essa receita. E estourar a pipoca com óleo de on guard, tá? Então, quando coloca o azeite na panela, coloca o óleo essencial de on guard, geralmente ali umas 4 gotas, que é a medida que eu mais ou menos uso sempre. E aí, deixa ele estourar e ele vai saborizando a pipoca com o on guard. Outra coisa que eu testei e fica uma delícia, eu fazia a pipoca doce, né? A pipoca caramelizada com on guard também. E aí fica com muito gosto de festa junina, fica uma delícia.
Fica muito gostoso. Já fiz quentão também com longuarde. Eu gosto muito de utilizar o longuarde ao invés de usar o cravo e a canela, por conta do sabor dele, que ele já tem a mistura do cravo e da canela junto, e ele é mais suave do que usar o cravo e a canela separado. E se eu fosse usar o cravo e a canela, provavelmente não poderia usar 4 gotas deles aqui, né? Mas como aqui na mistura do longuarde, ele acaba ficando mais suave e fica muito, combina muito, eu gosto de usar nas receitas o longuarde ao invés de usar a canela e o cravo separado. Dependendo da receita. Algumas receitas eu uso somente o cravo e somente a canela. Essa aqui é uma outra receita que eu peguei na internet. É um banana bread, que é um pão de banana. Parece mais um bolo, né? Mas fica uma delícia também. Ele é feito com aveia, açúcar mascavo, só coisa boa. E aí, ao invés de eu saborizar ele com baunilha, na época que eu fiz, eu saborizei ele com longuarde também. Então, eu pensei, vai combinar muito, porque banana, chocolate, açúcar mascavo, aveia, eu acho que o longuarde sempre combina. Então, ficou uma combinação bem bacana, uma delícia essa receita. Essa receita está no meu Instagram, que essa aqui, quando eu fui fazendo, eu fui registrando e deixei lá a receita. Então, essa aqui está lá completa, na íntegra. E eu só substituí também a baunilha, que eles saborizavam a baunilha, o pãozinho de banana esse, com a baunilha, e eu saborizei com o longuarde. Eu achei que ficou incrível o sabor. Sempre combina, né, chocolate com longuarde. Chocolate, aveia, banana, essas coisas todas. E aí eu falei sobre a pipoca caramelizada, assim, caramelada, com longuarde. Eu também fiz ela fazendo a calda, e aí coloquei o longuarde e estourei a pipoca, né? Então, nesse caso, que são assados e cozidos com o óleo essencial, então não adianta a gente pensar em propriedade terapêutica, né? Já se foi, assou, passou de 65 graus ali, 70 graus, já era, né? Já perdeu as propriedades, a maioria delas. Mas o sabor é incrível, realmente é sem comparação. E aí, aqui tem algumas fotos dos bolos, né, do pão de ló que eu saborizo. Aqui eu fiz um teste com a baunilha, que é o óleo novo da Convenção também, e com yuzu. A baunilha é incrível, o sabor fica, assim, dos deuses. Fica muito melhor do que a baunilha comprada de essência. Muito melhor, muitas vezes melhor. O sabor dele é muito suave, mas muito característico de baunilha, e é um sabor adocicado também, assim como o yuzu. O yuzu também fica um sabor bem característico da mistura que eu falei, né, de tangerina com laranja, e é um sabor bem gostoso, bem diferente, mas bem gostoso, bem suave, e ao mesmo tempo parece adocicado, assim, o sabor dele, bem gostoso também. E aí, para a gente encerrar aqui, quero convidar quem ainda não conhece os óleos essenciais, não sabe por onde começar com esse estilo de vida saudável, começar com o nosso Kit Brasil, né? Eu falei que a maioria dos óleos que eu usei nas receitas são do Kit Brasil, justamente para que as pessoas que começam a usar os óleos essenciais já podem começar a usar seus óleos do kitzinho ali para usar nas suas receitas, né? Então, não tem desculpa, não precisa ficar, né, esperar ter outros óleos. Claro, pode sim comprar outros óleos, porque são maravilhosos. A gente tem muitos óleos essenciais que são, né, tem até um kit, né, que chama o kit de aromas naturais da doTERRA, mas para quem está começando, esse kit aqui é maravilhoso. Ele tem todos os benefícios que a gente pode usar, né, para a saúde, para o nosso bem-estar emocional, e também para utilizar na saborização aí dos alimentos. E esse mês, até o dia 30, quem se cadastra com ele pode ganhar um óleo de canela, né, da Cássia, que é um óleo bem forte também e muito gostoso para a gente utilizar nas receitas doces, tá? Então, arroz de leite, canjica, agora vem a festa junina e saborizar bolo, né? Ele fica bem gostoso de saborizar.
A única coisa que o Cássia precisa prestar atenção, que ele é forte e precisa saborizar bem pouquinho. Então, ou pingar a gotinha na colher para misturar, e aí ter a certeza de que não vai ficar muito forte, ou colocar o palito e misturar para que ele também não predomine e estrague a receita. Mas ele é maravilhoso para saborizar bolo e cremes, mingau, não sei, gosto de fazer mingau, esse tipo de coisa, receitas assim. Ele é bem saboroso mesmo, bem gostoso. E aí, meu convite, para quem ainda não pertence à nossa família aqui da Terra, né, que venham fazer parte, né, da nossa equipe, aí venham, chamem a pessoa que convidou vocês para assistir essa aula, né, porque suas escolhas determinam o resultado da sua vida. As escolhas de hoje determinam o resultado da sua vida, né, suas decisões determinam o seu destino, tá bom? Gratidão por poder compartilhar aqui com vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, quiserem abrir o microfone. Jordana, muito legal. Vale. Alguns eu fiquei olhando aqui com água na boca. Algumas coisas eu já experimentei também. Eu não sou um grande cozinheiro, mas eu gosto de estar sempre mexendo na receita de alguém colocando óleo essencial. Tem gente que não gosta tanto quando eu vou colocando lá. Eu vejo o que está fazendo. Ah, dá para colocar o óleo e tal, né? Tem gente que já faz Tá. assim, né? Mas eu adoro colocar óleo essencial em tudo. E eu percebi você falando, quando você tenta descobrir, digamos assim, qual óleo essencial que combina mais, né? E essa é uma Sim, brincadeira muito legal, né? A gente tem aí a facilidade de ter óleos essenciais que podem fazer isso. E ali você pega um óleo, né? Você cheira ele, vê se ele vai combinar com aquela receita, com o que tá. você está imaginando. Ou você pega dois juntos e faz assim para ver se a mistura dos dois vai ficar legal. Então, essa dinâmica de escolher, de identificar um óleo essencial que vai combinar com aquela receita é uma brincadeira muito legal mesmo. Eu adoro fazer isso, né? E aqui tem alguns comentários que o pessoal fez, né? Brigadeiro branco com lemongrass é delicioso. Aí a Ruth Hum, perguntou se a preparação precisa estar fria para adicionar óleo essencial, mas isso eu acho que você comentou, né? não, precisa estar fria. Ela só não, ela é só melhor não estar muito quente. Por exemplo, fez o brigadeiro, terminou a massa ali do brigadeiro, deixou ele no ponto que você quer, aí tira do fogo, desliga o fogo e adiciona o óleo essencial. Porque aí ele mistura bem, vai ficar bem homogênea a mistura e não vai perder tantas propriedades do óleo, né? Que é o que a gente quer manter. Mas, claro, a gente sabe que quando vai assar, quando vai fritar, não tem como, né? Vai aquecer bastante, então ele vai perder as propriedades, mas vai ficar o sabor bem característico e bem agradável, porque o sabor dos óleos essenciais, eles são muito puros, né? A gente sabe que eles vêm do melhor lugar do mundo, né? Do seu habitat, então eles têm um sabor muito mais puro, muito mais intenso do que o próprio, se a gente pegar aquele tempero, aquele mesmo tempero. E quando a gente usa o óleo essencial na receita, a gente quer mais o sabor, mais o aroma do que de fato as propriedades terapêuticas, né? Exato, exato. Mas se a gente puder manter, melhor, né? Se a Sim, gente sim. puder fazer a dobradinha, eu sempre penso isso. Então, se a gente consegue manter os benefícios das propriedades terapêuticas, melhor. Então, por isso que eu falei, quando eu faço alguma bebida quente, que eu quero botar um guarde para a imunidade, eu preparo a bebida, o chá, enfim, o que for, e depois eu acrescento, porque aí eu consigo manter as propriedades para a imunidade, enfim, para Por mais poder, tempo, né? por mais tempo, exatamente. Alguém Gosto. perguntou sobre colocar no lemon no azeite. Pode colocar sim, pode botar no azeite de oliva, no azeite, enfim, qual o azeite que você for usar, pode colocar sim. O lemon, ele não é tão forte quanto O o lime. orégano, o Ah, basil, pensei que você ia, então ele pode... Oi? eu pensei que você ia comparar os dois cítricos aí, né? Eu falei errado aqui. Sim, sim. Não, os dois lemons, eles, de sabor, eles são bem parecidos, assim, nessa questão de diluição, vamos dizer assim. Não precisa diluir tanto, mas pode colocar, sei lá, se você gosta bem forte, inclusive pode substituir o vinagre balsâmico, por limão no tempero da salada, e fica bem gostoso, do lemon, né? Coloca no azeite e para misturar, porque uma coisa que eu sempre falei, por isso que eu coloquei ali, né? Melhor a gente diluir ele no azeite ou no líquido na preparação, para que ele não fique concentrado num lugar só, né? Porque de repente você vai botar
faz o bolo, vai fazer o bolo, bota a farinha e tudo, depois você pinga as gotas do óleo essencial, talvez não misture o suficiente, vai ficar alguns pontos mais forte o sabor do que outros. Então, o legal é botar no ovo, no azeite, quando você vai misturar, né, para que ele misture bem, e depois você adiciona farinha, os secos, enfim, na receita, para ele ficar bem homogêneo, assim, o sabor. Legal. Aqui tem várias pessoas que falaram as coisas que elas gostam, né? Shake de morango com peppermint é muito bom. Ah, é muito bom mesmo. Arroz doce com guarde. Perguntaram seu Instagram e a Dricolela passou aqui. Ah, já passei Vamos ali. ver. Maravilhoso, maravilhoso. Ficou gravado. Luciane, ficou gravado e depois eu vou colocar no YouTube, porque como a Ariadne está fora, eu tive que gravar aqui no computador e depois eu vou subir no YouTube dela, tá? Ó, Ah, perguntaram se eu vou dar receita. Já falei, vou botar um post lá no Instagram, vocês vão comentar lá e eu vou mandar as receitas para vocês, tá? Vou fazer e eu, em forma, tipo um e-bookzinho assim com essas receitas que eu passei aqui e aí eu mando para vocês, tá bom? legal, Jordana. E eu acho que o mais interessante ainda é que no início você falou que ia fazer um desafio, né? Então, o Ah, é isso desafio é aí. vocês pegarem lá alguma receita dela, faz, posta e marca ela, Isso hein? aí, marca aí. Pra gente movimentar, isso aí. Porque a Vamos gente ver o que sabe mais aqui. que Instagram é engajamento, né, gente? Então, a gente marca, compartilha, curte um do outro para a gente poder movimentar aí o nosso negócio. Ah, o kit, quanto que tá o kit? Mesmo valor. O kit Brasil, 690, não muda o A- valor. Aqui Ah, é alguém Theo já Ribas. respondeu. Quantas gotas colocam em 1 litro de óleo? Acho que ele estava perguntando em 1 litro de De azeite, assim, ou azeite? diluição para fazer, né? É. Aí Depende, né, depende do Jordana? óleo que você vai usar. Como eu falei no início, se você vai usar um óleo forte, um óleo quente, um óleo mais intenso, seria um orégano, o basil, o próprio tomilho, canela, cravo, que são os mais, vamos dizer, os óleos quentes mesmo que a gente precisa de diluição, né? E aí a gente pode fazer essa comparação. Vai usar na pele, precisa de bastante diluição? É a mesma questão, porque quando a gente for colocar na boca, a mucosa da boca vai arder se a gente tiver pouca diluição, né? Então, por isso que eu sempre falo, usa menos, testa o sabor, experimenta, vê se ficou bom, porque pode ser que para mim uma gota seja bom para saborizar 200 ml de azeite. Eu já vi gente saborizar com 5 gotas. Mas aí é questão da pessoa de paladar, né? Tem pessoas que gostam de comida com bastante pimenta. Eu gosto com pouca pimenta, com menos pimenta possível. E aí uma coisa legal que eu não falei aqui, né? O pimenta preta e o pimenta rosa da terra, eles não têm a picância da pimenta normal. Eles têm o sabor intenso de pimenta, mas eles não têm aquela picância, aquela ardência que fica na boca queimando, que é como a pimenta normal, né? A pimenta em fruto, né? Em tempero, vamos dizer Legal. assim. E legal que você falou disso, eu vou responder aqui a Viviane. Ela perguntou: sabe algo sobre canela colocar na banana amassada com aveia? Pode, ficar muito Delícia. bom, mas o meu favorito é pimenta rosa nessa banana. É, olha, a pimenta rosa eu nunca experimentei na banana, não, mas em receitas Muito bom. salgadas eu já experimentei. E no shake de chocolate eu já experimentei. Fica bem gostoso, fica bem intenso o sabor do chocolate, fica bem interessante o sabor, fica bem diferente. O pimenta rosa é um que eu gosto de combinar ele com várias coisas. Por exemplo, um suco de frutas naturais, fruta vermelha, você coloca ali, é outra coisa. O pimenta rosa é muito bom. É Inclusive, tem um delicioso. videozinho no meu Instagram fazendo a banana amassada com pink pepper. Pimenta rosa. Legal, É, olha aí, eu não sabia. Na banana eu nunca experimentei. E eu gosto bastante de usar na banana, principalmente assim, banana esmagada com aveia. Eu gosto de usar o On Guard, ao invés de usar o Cássia, por exemplo. Porque eu acho que o Cássia ele é bem forte e eu gosto da combinação, eu falei antes, né? Da combinação do On Guard, que ele tem o toque do cravo e da canela num ponto bem saboroso, eu acho, sabe? Então, eu gosto eu acho, de pessoal, usar que o vocês On Guard. perceberam que a Jordana gosta muito do On Guard, Eu né? adoro On Guard. Em quase tudo ela já pensa On Guard, é um dos Eu já primeiros botei aqui. On Guard em quase tudo, gente. Legal. Aqui a Érica perguntou qual óleo essencial bom para colocar no mingau de milho verde. Olha,
Mingau de Olha, milho verde. Aí é doce ou é salgado? Eu nunca comi mingau de milho verde, gente. Eu preciso dessa receita. Preciso Érica, experimentar. vou deixar o desafio para você especificamente, Érica, de fazer aquela, como que chama? De você experimentar o óleo, cheira assim, cheira a receita, cheira assim, cheira a receita, e ver qual óleo você acha que combina mais e fala pra gente, que agora eu vou querer saber também. É, eu já fiz algumas receitas de milho, bolo de milho, coisa assim, mas, mas eu não me lembro de ter. Eu usei tangerina, eu uso tangerina no bolo de cenoura, fica bem gostoso também. Eu uso mais os cítricos, na verdade, nessas receitas assim. Mas agora eu tenho usado o baunilha, que está disponível, né? E é uma Nossa, o delícia. baunilha é muito bom Então eu mesmo. tenho testado ele assim, e para mim ele é o cheiro do céu, eu digo assim, porque ele é muito gostoso e dá um sabor incrível assim. Eu Mas não eu tenho uso baunilha ainda, outros, gente, porra. eu uso todos. Gengibre é um óleo muito gostoso também para usar nos smooth, né? Para quem tá aí fazendo dieta para perder peso, no suco verde, nessa coisa toda aí, usar gengibre para acelerar o metabolismo é bem legal. Vamos Verdade. ver o que mais. O que mais? Ah lá, a Mingau Érica de milho, respondeu não aqui que é sei. doce. Então, com baunilha, eu acho Ó, que baunilha ia ficar legal sim, viu, Érica? eu acho que baunilha fica legal. Baunilha. Talvez o próprio lemon ficaria interessante de Sim. intensificar o sabor do milho. Né? Vamos ver o que mais. Ah, Café com guarda de cardamomo. Ah, eu já ouvi falar disso. Como eu não tomo café, na verdade, eu já experimentei na cevada um guarde. E fica bem interessante o sabor. O cardamomo eu uso no chimarrão muito seguido por conta das propriedades dele também na questão imunológica. Porque a gente aqui no sul, gente, a gente precisa pensar na imunidade, não adianta, né? Tem que pensar nisso. Então, eu sempre que posso, vou fazendo, faço um rodízio dos óleos para não enjoar, sempre não ficar sempre tomando o mesmo, mas eu sempre procuro isso, essa questão da imunidade, de metabolismo, olha lá, a Reciane mingau indicou colocar canela no mingau de milho verde. ó, A Reciane é uma deve que ficar manja de interessante. culinária com óleo essencial, que eu sei também, viu? É. Eu não sou nenhuma chefe, não, eu só sou curiosa mesmo. Comecei a Não, testar mas o legal é e justamente isso, né, a gente o vai Jordana? aprendendo, vai pegando o jeito. Vai colocando e vai aprendendo. A gente acaba, não é o expert, mas a gente faz e fica bom, você tem que ser Sim, compartilhado, a né? gente compartilha. É, isso mesmo. Ah lá, a Ó, Balilde já falou que no curau a canela vai muito bem. Então, foi o que eu imaginei. Coisa de milho, né? De repente, mingau de um milho com guarde, ó. É isso aí. Eu é sei que isso. Eu acho que mingau de aveia fica bom com guarde. parece que o pessoal adorou mesmo a aula e Gente, foi muito obrigada, bom. gente. Obrigado mais Legal. uma vez, Jordana, por ter aceito aí. E, pessoal, lembrando do desafio, vocês vão lá no Instagram da Jordana, que ela vai fazer um post com as receitas, depois vocês vão fazer a receita, postar e marcar ela. Esse é o É isso desafio de aí. hoje. Isso aí. E qualquer dúvida, pode me chamar também aqui no meu WhatsApp. Pode me chamar lá no Instagram também, no direct, que vai ser o maior prazer de ajudar vocês aí, tá bom? Legal. Pessoal, boa noite. Assim que der, eu vou colocar essa gravação aqui lá no YouTube, vocês passarem para quem não pôde assistir. Eu vi até a Balilde que entrou no final e falou aqui, Balilde, depois vai estar no YouTube, você consegue assistir a gravação lá. Tá bom? Isso. Pessoal, tchau, No tchau, boa noite, boa Instagram, semana. o meu Instagram é Pode falar. a Guria dos Olhos, só porque alguém perguntou ali por último. Isso, bem fácil o A Instagram Guria dela, dos pessoal. Olhos. Vão lá, a Guria dos Tá? Olhos. Isso. Tá bom? Tchau, 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 tchau. boa noite. Obrigadão.